naquele sábado cinzento, né, de agosto de 76, o país tomou conhecimento que tinha perdido um ídolo, né? Juscelino era um ídolo popular. Onde ele ia no Brasil, inclusive caçado, ele era festejado. Era um homem amado pelo povo, porque foi um homem sem ódio. Era um homem que sabia perdoar, um homem que tinha grandeza, um homem simples. Era um brasileiro mesmo, brasileiro de Diamantina, de pés descalços, filho da dona Júlia, que fez e foi morar no Palácio da Alvorada, né? Então, era uma figura muito amada. A morte dele e as circunstâncias em que ela ocorreu abalou o Brasil. Eu acho que pagaram finezas com ingratidão. Inveja, porque não existe nada igual a inveja, não. Inveja é um revólver armado do lado da gente. A gente enxergava mesmo que aquilo foi uma morte sobrenatural. Foi mandado, né? Eram 4 horas da tarde, mais ou menos. Eu tinha ordem de levar o presidente para o aeroporto. Ele iria para Brasília naquela mesma tarde. O JK, de repente, me pediu que eu levasse a outro lugar e me deu a nova direção. Eu teria, então, de levá-lo a um posto de gasolina no quilômetro 2 da Rio-São Paulo. Achei aquilo muito estranho, mas obedeci. Em 1996, eu reabri o caso da morte dele. Por que eu reabri o caso da morte dele? Porque eu convivi 9 anos com ele e vi várias vezes ele dizer que eles estavam querendo matá-lo. No sábado à tarde, me ligou um jornalista, como é o boato, que ele morreu na estrada São Paulo-Rio. E eu disse assim, então não morreu não, porque ele está na fazenda, com certeza absoluta. Se fosse infarte na fazenda, podia acreditar, mas na estrada ele não pode ter morrido porque ele não voltou. Você não dê a notícia, porque eu vou tirar isso limpo. Fomos um grupo grande de jornalistas, saímos daqui de Brasília à noite para ver o que tinha acontecido. Chegamos lá e alguém teve que dizer, ó, presidente, nós estamos aqui porque está o boato de que o senhor sofreu um desastre de automóvel e morreu. Ele aí ficou bravo com a gente. Ah, que desastre o quê? Quer entrar, tenta, fica aí, tudo, mas não tem desastre nenhum, vocês veem que eu estou vivo. Porque ele gostava da vida, ele gostava de viver. 15 dias depois ele morreu. Ele saiu do carro da Manchete. Ao chegar junto ao Opala que o esperava, voltou-se para o motorista e acenou alegremente para ele. Foi para um homem do povo o último aceno de um homem do povo. Hoje acordei com saudade daquele menino que ao nascer Diamantina chamou Juscelino. Nasci em Diamantina a 12 de setembro de 1902, num sobrado que pertencia a meu avô e ficava na Rua Direita. O presidente candango de um povo esperança, que saudades deixou JK. O pai dele, o João César de Oliveira, tinha um encontro com um amigo e não vai a esse encontro e manda para ele um bilhete dizendo que não ia ao encontro porque tinha nascido o futuro presidente da República. Filho bom quando deixa seu lar, passa a mãe para sempre chorar. O pai já estava tuberculoso e com 2 anos e meio, 3 anos, o pai vem a falecer e Dona Júlia então vem para essa casa que foi arrumada por amigos da família.
E aqui viveu o Juscelino praticamente quase 16 anos, né? Na Casa Branca da Serra, que eu fitava horas inteiras. Ele forma no primário. Aqui, a dona Júlia era professora, muitas vezes deixava ele mais a Naná, que era Nonô e Naná, né, a irmã dele, aqui nessa casa, e ela ia dar aula. Ai, teu peito me deste quando Minha mãe possuía métodos eficientes para educar e ensinar. Podíamos brincar à vontade, mas só depois de aprender a lição. A obrigação estava sempre em primeiro lugar, e isso erigiu-se para mim como filosofia de vida. embora tudo bem digo, essa ditosa lembrança que sem me dar esperança une-me ainda contigo. Ele nos dizia que ele tinha lido quase todos os livros da biblioteca de Diamantina. Então ele vivia lendo, ele gostava muito de ler. E a dona Conceição, que era tia dele, contava que todas as vezes que chamava ele para chupar jabuticaba, chamava: Nonô, vem chupar jabuticaba. Ele vinha com o livro na mão. Querida da tua terra, Terminei o grupo escolar e compreendi o que se passava em casa. Comecei a sair cedo para fazer pequenos serviços. Mas todos os esforços para obter o modesto emprego falharam. Desisti dos biscates humildes. Pode dizer que era descarte. Lá a cidade é feita de pedra, né? Então era muito ruim para andar. Eu encontrava na rua ele vendendo e nós também vendendo verdura, galinha, ovos. Aquela vida de menino que está ficando rapazinho, né? O único problema era o dinheiro para chegar em Belo Horizonte. Minha mãe vendeu um modesto colar de ouro, única herança recebida da mãe dela. Passei no concurso, mas só fui chamado em 1921, quando completei os exames preparatórios e fui aprovado em medicina. Durante esse período, ele fica em Belo Horizonte, morando numa pensão da Dona Cota. E ele tinha muita dificuldade, porque ele era telegrafista e trabalhava durante a noite para estudar durante o dia. Então ele se esforçou muito até formar em 1927. Conheci Sara alguns meses antes da minha formatura. Era de uma família ilustre, o que me desanimava. A formatura foi um divisor de águas. De simples interno, tornei-me assistente de clínica cirúrgica e ainda dividia com Júlio Soares, o marido de Naná,
um consultório na Rua da Bahia. Escolheu urologia como especialização, cavou um curso na França, mudou-se para Paris. Dona Sara ficou esperando por ele em Belo Horizonte. Em Paris levou a sério, voltou muito qualificado. Quando ele formou em Paris, a primeira viagem que ele fez foi ao Egito. Ele se formou de lá e foi ao Egito conhecer as pirâmides, conhecer as obras mais importantes, que aquilo impressionava muito a ele, né? Ali estavam os túmulos dos faraós, as lendárias pirâmides. Recordei a beleza da rainha Nefertiti e o visionarismo do seu marido, Amenófis IV, o faraó herege. Apesar da minha formação religiosa, não escapei ao fascínio da estranha personalidade, misto de sonho e audácia. Akhenaton é uma das preocupações do meu espírito, desde a infância. O jovem faraó entendeu que a sua revolução só faria sentido com a mudança da capital do Egito. A capital seria mudada de Tebas de 100 portas, tão vulnerável, para Akhenaton, a cidade dos horizontes de Aton. O plano de transferência de 3.000 anos